Olá pessoal, vou tentar gravar para vocês aqui um dos capítulos, primeira parte do livro Diário de Cinzas, O Grande Incêndio. O café da vovó era o melhor café do mundo. Eu sempre acordava cedo e ainda podia ajudá-la a fazer o cuscuz. Ainda podia conversar sobre coisas comuns, sobre plantas no jardim, sobre o relógio da cozinha, sobre a janela e as canções da casa vizinha. Mas não fazia sentido aquela música, pois a casa mais próxima ficava uns 300 metros ou mais. Ela não podia ouvir algo vindo de lá. E voltávamos por várias vezes às trivialidades. Às vezes dava para conversar sobre as plantas do jardim, sobre o relógio na cozinha, sobre a janela e as canções da casa da vizinha, embora as coisas não viessem nesta ordem. Depois os outros acordavam, o café e o cuscuz prontos, à mesa se juntavam outros assuntos. A cozinha se enchia de tantas vozes e não tinha mais que repetir as mesmas atividades e ações para a vó G. Ela saía da cozinha falando sozinha e demorava para retornar ao seu estado normal, embora eu nunca soubesse quando ela estava bem ou ruim. Para mim, aquele estado de existência parecia ser duradouro e não temporário. Eu sempre seguia os seus passos porque era movido pela curiosidade. Vó G sentava na varanda, a cadeira era o único local em que ela parecia ter paz. Enredava algumas cantigas e histórias, fazia das agulhas e da linha algum intricado jogo. Eu não sabia o que era loucura ou demência. Achava que vovó era apenas diferente. Boa parte do meu imaginário foi construído pelas estranhas histórias dela. Mesmo que ela falasse em, sei lá, dragões e vampiros, eu acreditaria em qualquer suposição daquela realidade. Mas não havia monstros nas histórias. Aquelas que podia lembrar tinham a ver com algum mistério e uma morte insolúvel. Pena que eu não me lembrava delas por inteiro, só me lembrava de algumas passagens. O engraçado era que parecia um roteiro de filme, começo, meio e fim. Uma cena inicial, o crime, personagens suspeitos e o final. Eu não me atentava para isso. Ficava perto da minha avó, porque meus pais me deixaram sozinho em casa. Ainda não tinha percebido o problema de vovó G, vez que ela conseguia desempenhar suas tarefas diárias normalmente. E como não sabia o que ela tinha, eu curtia ao máximo a sua loucura. Certa vez ela repetiu a mesma história 3 vezes. A mulher passou pelo campo repleto de dentes-leão. Enquanto corria, as pequenas sementes se desprendiam e ela caía numa imensa tristeza e solidão. Parava, descia o peso do corpo contra o chão. Pensava na incapacidade de acompanhar as sementes. Enquanto elas se iam, sua incapacidade a tornava mais humana. Quanto mais queria se esquecer da sua condição, mais sofria. A cada vez que vó G contava essa história, ela mudava o cenário, trocava as pessoas. Algumas vezes era um homem, às vezes era uma mulher adulta. De repente, a menina se via a própria semente ao vento, existindo noutra possibilidade. Nem era semente, nem era humana. Vó G parecia confusa, o menino triste se contentava com sua incapacidade. Outras vezes parecia correr até a infinitude. Eu nunca consegui entender a vó G. Parecia que ela necessitava aprender alguma coisa que perdera com a lógica da ordem anterior. Parava, pensava, a história se repetia e esta pessoa continuava com seu sofrimento humano. Eu vi esta menina várias vezes em meus sonhos, parada, o corpo encurvado sobre si, na tentativa de superar sua fraqueza. Se tudo quanto repetimos não se parecesse com nossas próprias frustrações, poderia dizer que aquela menina se assemelhava à condição de minha avó, que não conseguia se livrar daquela prisão de sua cadeira de rodas, das suas agulhas. De alguma forma, ela tinha a ver com aquela história, mas com o tempo eu interpretava aquela versão sem o peso da realidade. Nem mesmo minha avó sabia o que estava sentindo. Tudo mudou quando o tratamento à base de dopamina deixou vó G um pouco mais lúcida. Começou a falar mais, fazer carinho em nossas cabeças, mudou histórias, embora não pudesse dar finais a cada uma. Fez outro chale. Certa vez ela desceu das escadas e foi brincar com as rosas no jardim.
Colheu-as e as separou no jarro para colocar sobre a mesa. Mamãe deixou que ela fizesse o arranjo. Há anos que não podia usar uma tesoura, nem mesmo reconhecia o objeto. Todavia, podia usá-la com a destreza desproporcionada por alguma espécie de memória afetiva ou algo do tipo. Papai não achava seguro, mas vovó G sempre reagia bem a todas as pequenas dificuldades. Acabou recuperando a confiança de todos, inclusive a minha. Vó G preparava o cuscuz. Aquela hora todos dormiam. Eu e Vó G acordávamos mais cedo. Ela se direcionou à cozinha enquanto eu lavava o rosto. Ao encontrá-la na cozinha, estranhei o cheiro que tinha dentro do ambiente. Vó G me perguntou se queria ouvir uma nova história. Sem poder escolher, Vó G continuava a mexer na massa, as duas mãos dentro da vasilha. A mulher passou pelo jardim de rosas, enquanto as colhia, os dedos se manchavam de sangue. E quanto mais queria se livrar do sangue, mais os espinhos furavam-lhe os dedos. Queria a todo modo a beleza e a formosura das rosas. Um silêncio encheu a cozinha. O Vó G pareceu querer uma reação minha. As mãos cobertas com uma espécie de areia amarela por conta do cuscuz ainda cru. Vovó G vira uma semente alada pela janela. Perguntou se algum dia eu tinha visto uma daquelas. Pegou meu braço e me guiou até o quintal. Nós dois tentávamos alcançar o voo da pequena semente alienígena. Olhei meus braços, cobertos por aquela areia. Vó G a contemplar aquele destino errante. Corríamos como se pudéssemos alcançar aquela semente. Enquanto nos distanciávamos da casa, podia sentir um calor nos atingir. Vó G desistira de perseguir o ser alado enquanto a casa se inflamava ao céu. Ela se consumia pelo fogo e nós observávamos impotentes. Corri para ver se salvava alguém, algo. Pensei nos meus pais que adormeciam, pensei no meu primo Jonatas. O fogo era impiedoso, alastrava-se violentamente. O teto de madeira logo roiu. O estrondoso barulho veio seguido de uma fumaça que enchia o céu de um cinza súbito. E tão logo ela se dissipava próxima das ruínas, só assim pude ver a cadeira de balanço de Vó G e Jonatas sentado sobre ela. Os olhos fixos no fogo pareciam estar a presenciar um acontecimento qualquer. O ritmo do balanço era impulsionado pelo pé que alcançava o solo e proporcionava a força necessária para continuar o movimento. Parei do lado da cadeira. Observávamos por um bom tempo o consumo das chamas. As paredes enegrecidas ruíram como em dominó. Embora o espetáculo fosse desolador, a cada parede que caía me causava uma certa esperança, como se dos escombros e do cômodo destruído meus pais pudessem escapar ainda vivos. No entanto, nada parecia resistir àqueles sons nefastos. Vovó G segurou minha mão, parecia entender que o que estava acontecendo. Balbuciava alguma coisa ininteligível ao mesmo tempo em que parecia impossível entender o que ela dizia. Eu podia vagamente captar algumas palavras e frases soltas. Vó G parecia angustiada, havia um ímpeto de gritar e eu podia sentir quando ela apertava minha mão. O rosto dela parecia estar ao som daqueles ruídos sonoros. Nossos corações batiam o mesmo ritmo, um ritmo dolorido que estava atestando a morte. De repente, Vó G irrompeu aquele silêncio e segurou contra o seu peito minha mão sem desgarrar. A vibração se espalhava por todo o meu corpo e em pouco tempo meu corpo já se tornava uma extensão sonora de minha avó. Nossos corpos gritavam enquanto o som daquele triste espetáculo reverberava. Meu peito então repetia: eu matei meu filho, eu matei meu filho. Nesse momento, Jonatas levantou-se da cadeira e começou a repetir o que Vó G gritava. O livro preto abraçado contra o peito, os olhos arregalados, o corpo balançando ao som da repetição. Eu matei meu filho, eu matei meu filho. E eu os observava com o mesmo terror e temor que adivinham da casa em escombros. Diante de total incapacidade daquelas duas figuras de demonstrarem qualquer atitude de mudança, assumi a postura de igual derrota. Deixei-me segurar pelos gritos uníssonos. Eles não paravam, eu não conseguia me mover. O impulso de salvar meus pais se aprisionava no medo, na falta de compreensão daquelas reações e da minha própria. Vó G ligara o botão do gás do fogão, extraiu-se com as mãos cobertas da massa de milho. Deteve-se por alguns minutos olhando para elas. O olhar concentrava-se naquelas mãos ásperas que já não sabiam mais o que fazer. Perdeu o olhar nos meus olhos, esquecera-se do que devia fazer. Por alguns instantes, eu percebi que ela tinha perdido
como se procurasse em mim alguma pista do que seria. Seu olhar me causava ligeiro desespero. O ápice da sua aflição vinha tão logo eu pudesse expressar algum sentimento que ela também não podia decifrar. Ficávamos perdidos nessa tensão, mas como se algum disparo interno a retirasse do mundo, retirasse daquele mundo sem respostas. Voger retomava um certo vigor e memória recentes de suas faculdades mentais. Você já tinha visto uma dessas antes? Apontando para o exterior da janela. Eu queria imaginar que se eu corresse atrás de uma semente alada, eu poderia conseguir respostas para a maneira como ela via as coisas. Mamãe dizia que vovó era muito inteligente e que eu poderia aprender muita coisa com ela e que algum dia eu poderia usar tudo o que aprendera no futuro. E foi o que eu podia entender pela pergunta dela, que haveria alguma sabedoria na viagem da semente. Porém, não conseguimos alcançar aquela frágil existência. Corremos em vão, embora ainda devesse subsistir alguma esperança na frustração. Paramos e deixamos que nossa vontade de descoberta fosse de alguma forma naquele sentido sem destino. De alguma maneira, Voger sabia da nossa impossibilidade, mas quisesse me mostrar que valia a pena a tentativa ou apenas uma mudança das nossas rotinas. Sei lá, talvez acreditar em algo além dos nossos medíocres anseios. Ela pegou minhas mãos, como se preparasse para guiar naquele olhar incerto. Pedia tacitamente que aceitasse a sua pequena tentativa de transformação. Queria que eu entendesse o seu desejo de aventurar-se. Talvez quisesse apenas perder o medo de ir sozinho. Não sei. Eu quase aceitei a culpa. Quase me invadiu aquele mantra. Aquela ausência de coragem me comparava a eles. Voger e Jonatas repetiam uníssonos. Repetiam. Eu podia claramente ouvir minha própria voz dizendo: eu matei minha mãe. Eu matei meu pai.